Respondendo à pergunta. Fico feio, certo? Porque é bonito quando o cabelo fica feio. Então está a dizer que o cabelo aumenta na sua beleza. Sim. Ou é a tua beleza. Sim. É vendo isso. É simplesmente isso. É simplesmente isso. Mas agora como professor. Como professor. Bem, como professor, eu ensino aos meus alunos que o mais importante é a orientação do cabelo. Como é que é a organização do cabelo? Pentear o cabelo, a primeira coisa, né? Orientar o cabelo, cortes, pelo menos tem um corte bem bonitinhos, mesmo. Como quais cortes? Francês básico. Não aquele muito extravagante, básico. Quais são os francês básicos? Não, no momento daquele, estava ao pé. Se vai chegar por aqui, não foi uma emergência. O meu, eu tento sempre tirar aqui as pontas, tiro aqui também, e sempre que cresce, eu tiro um pouco. Aqui eu mexo um bocado. Respondendo isso. Agora, por mim também quis coisas, essa pergunta. Por que até aqui cortaste o cabelo? Já foram praticamente 3 anos que estávamos aqui na instituição e até aqui nunca, nem sequer mexeste no cabelo. Só daí no toque. Então, lança a pergunta aí. Lança a pergunta. Esse é problemático. Esse é problemático. Por acaso, sim. Essa pergunta não se está na Bíblia até a idade. Certo. E eu não é que gostava também de usar cabelo, certo? Houve uma altura, quando ainda estava muito catequizado, muito cristianizado, olhava para o cabelo como um elemento que transmite falta de respeito. E, infelizmente, nós olhamos o cabelo hoje como um indivíduo que é bandido, delinquente, aquele que não gosta de ouvir os mais velhos, nessa perspectiva. O cabelo enquanto um elemento de respeito. Sério. Mas que não é a maneira correta de analisarmos o cabelo. Primeiro, as pessoas não devem ser obrigadas a cortar o cabelo. Elas devem ser livres a cortar o cabelo. O que aconteceu no tempo colonial? No tempo colonial, todo aquele que fosse a cortar o seu próprio cabelo significava que era um preso. Todo careca era um preso. Mas agora, hoje, nessa altura, devemos olhar o cabelo numa outra cosmovisão. O maior problema é que nos apresentaram um tipo de beleza, uma beleza universal. O professor falou aqui a questão do francês. Não temos de colocar o francês um pouco mais bonitinho. Isso chama-se universalismo de beleza. E a beleza não é universal. Agora, a questão de dizer assim, não temos de cortar cabelo para organizar, quer dizer, a organização também não deve ser universal, porque cada povo tem a sua maneira própria de trabalhar as coisas. Portanto, a Constituição da República de Angola, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais outro decreto dos povos, dos homens e dos povos africanos, que é um documento, uma declaração, uma carta muito forte, que é para os povos africanos. Vê que na Constituição da República, a primeira coisa que te apresenta é de que todo indivíduo são iguais perante a lei. Seja ela de raça, cor, etnia, cultura e tantas outras coisas. Todos somos iguais. E sendo iguais, devemos ser tratados também no mesmo pé de igualdade. Mas não significa que o facto do meu colega ter um careca, por exemplo, há quem diz assim, não, tem que mostrar o documento. Não, nenhum careca a nível do mundo já mostrou o documento de ser careca. Por que pedimos o documento do cabelo? Essa é uma questão que não deve se calar. Portanto, olhar aqui o cabelo como, acima de tudo, salvaguarda dos nossos valores culturais. O cabelo é, acima de tudo, um capacete. Você, com o cabelo, conservas o mundo. Por esta razão, você olha para os Rastafari e usa o dreadlock. O dreadlock significa a insubmissão. Eles são insubmissos, certo? E olhar o cabelo de que ela, por ter conservado o mundo que se nós formos para traduzir em português, o mundo vai se
significar cabeça, mas não é só cabeça, muito acima de tudo. A alma que está aqui dentro da nossa cabeça, que está ligada à epífise e à hipófise, tanto esta toda conexão faz de ti um ser cultural, porque você é produto de uma cultura. E por seres produto de uma cultura, você deve vibrar dentro de uma cultura. Portanto, é mais uma manifestação cultural o uso do cabelo. Mas agora, cortar ou não cortar? Cada um pode cortar, desde que esteja a agir livremente e conscientemente. Não devem ser obrigados a cortar. É acima de tudo isso. Eu, por acaso, nunca cortei o cabelo. Não, mas é um facto que eu nunca mais cortei careca, nem diminuí conforme os outros diminuem. Eu sou livre de colocar o que eu bem entender. Mas, infelizmente, vamos encontrar um impasse nas instituições. Por que nós falamos das instituições? Porque ainda até hoje as nossas instituições têm um sistema totalmente eurocêntrico. Nós estamos a pegar a beleza europeia e queremos, por causa das próprias instituições, somos nós que estamos a banalizar aquilo que é nosso. Então seríamos nós, já que estamos a comandar aquilo tudo, introduzir aquilo que é nosso nessa perspectiva. A questão de resgate, a questão de busca daquilo que é nosso. Portanto, essa preocupação se deve ter em conta. A nossa Constituição da República, no seu artigo 7º, ela te diz que Angola é um Estado em que defende, está a entender? Defende, acima de tudo, a cultura africana e respeita outras culturas. Por respeitar outras culturas não significa banalizar a sua e aceitar as outras, que em antropologia nós chamamos de desculturação, que é a parte negativa da própria endoculturação da cultura, do dinamismo cultural, nessa perspectiva. Então nós poderíamos ter olhado para a Constituição, poderíamos ter olhado para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós somos iguais, então não deve haver aquilo que chamamos de preconceito quando encontramos alguém a usar o cabelo, fazendo uso do cabelo. Não é pecado, e pelo contrário, quem roubou os fundos, digamos, do país não foi o cabelo. Quem desvia o erário público não é o cabelo. Então o cabelo não tem nenhum pecado. Acima de tudo, o pecador é aquele que obriga. Estamos a chamar aqui aquilo que o professor Dombi Facoli diz. Cada povo, para ser povo, precisa estudar aquilo que ele tem. Nós precisamos de estudar o que nós temos. Certo. Se nós estudarmos a Constituição do Ser enquanto mundo, nós vamos compreender o porquê do uso do cabelo. Portanto, são simplesmente, por enquanto, estas palavras introdutórias, se são mesmo introdutórias, que podemos passar até aqui e também, quiçá, consultarem o livro do professor Jorge Lima James, O Legado Roubado, que por acaso é um livro muito bonito. E este livro vai te superar o quê? Vai te apresentar o que efetivamente o africano tem. E depois compreendermos o livro da professora Marimbani Yuru. Ali vem te fazer uma análise profunda, porque o Ocidente não colonizou simplesmente o universo. Ela colonizou também as informações de todo o universo. Vê que quando um povo é quebrado por aquilo que são a sua perspectiva ideológica por via do cristianismo, ela perde a sua própria identidade. Portanto, o africano hoje precisa de buscar aquilo que é seu. O africano hoje precisa de manifestar a sua própria cultura. O africano hoje precisa de se reencontrar acima de tudo. É isso que deve haver como exercício, se é o que nós queremos é efetivamente liberdade psicológica, porque o corpo, digamos, está livre, mas a nossa mente não está livre. Agora as correntes estão na mente. Então é necessário que estejamos fora deste problema. O professor Manho disse que os Rasta, né? Os Rasta criam cabelo com tanta facilidade, mas só que vejamos que os Rasta eles só criam, não cortam. Agora, suponhamos que você só cria um pouco, agora tentas cortar de lado,
de lado ou fazer algo mais soft, né? Porque o professor Moinho, se for analisar o professor Moinho, ele só cria, não faz nenhum corte, nenhum risco vai. Certo? Agora, o ponto de vista sobre aquelas pessoas que fazem algum pequeno corte ou algo do gênero, como é que as instituições escolares vejam esse ponto de vista? Bem, há uma coisa que nós precisamos compreender, porque as nossas comunidades foram totalmente sequestradas e por causa desse sequestro cultural faz com que nós também estejamos alienados. É acima de tudo uma alienação. Quando nós pensamos francês, está sabendo já o nome? Francês. Corte francês, mas já algum dia pensamos no corte chinês, moçambicano. Mas também tem o afro-americano. Pois é, ainda bem que tocou para este assunto. O afro-americano é, acima de tudo, um indivíduo da África. A África Ocidental, né? África Ocidental. Não, vivendo, digamos, na América. Na América. Então, esse afro-americano é, acima de tudo, um código de pensamento que é para poder ridicularizar os outros que estão nas Américas. Mas nós nunca falamos de euro-americano, porque a América é um outro continente e existem muitos indivíduos de origem, digamos, europeia, que estão na América. Logo, poderíamos ter chamados também de euros-americanos, mas nós chamamos de todos americanos. Está a entender esse problema? Certo. Mas o afro é sempre aquele preto. Nós não estamos a dizer de que todos deveriam ser americanos, porque afinal de contas a história já é clara de que quem constituiu a própria América não foram os tais americanos que hoje nós conhecemos, fomos nós africanos que por via do tráfico de escravos fomos lá dar o líquido da nossa própria vida. Os nossos ancestrais deram o líquido da sua própria vida. E a própria América, por sua vez, é um país muito racista. Quantas pessoas morrem nas Américas? Não se diz nada, mas se você aqui em África matar só um cidadão europeu, você terá problema com, digamos, a União Europeia. Está entendendo conforme os outros valorizam a pessoa deles? Portanto, é só para percebermos que o que nós temos é, acima de tudo, uma continuidade do sistema ocidental. De que quando é injustiça na tua parte, você não pode gritar, mas se forem eles, você deves automaticamente sentar para que eles possam te obedecer. Certo. Ou você possa obedecer a eles. Agora, essa questão de cortes de cabelo, não é? Esse risco, não risco, isso é um tipo de beleza. É a questão do universalismo. O que eu digo sempre, o eurocentrismo é Europa no centro. Francês é um país, França, está entendendo? Logo, o corte é da França. Está a ver essa nomenclatura? Portanto, existem mais outros cortes lá, mais outros cortes. Então, nós poderíamos ter pensado, ao invés de eu fazer o francês, eu poderia muito bem simplesmente fazer o que eu bem entender. O angolano, tipo, suponhamos, na opinião do professor Moinho, um corte angolano é como? É acima de tudo deixar o seu próprio cabelo. Deixar o cabelo crescer à vontade, livre. Nas pontas, que seja nas pontas, que seja nos laterais, que seja no meio. Crescer à vontade. É isso aqui mesmo, crescer à vontade. E nós fazemos isso por causa de quê? Mas depois começamos a olhar os produtos químicos. Nós esquecemos de que estes produtos podem atingem o mundo. É como quem se papula. Está entendendo? Quem usa os produtos químicos para o seu próprio cabelo é como aquele que se papula. Atinge o mundo. E é imprescindível que nós comecemos a olhar o valor que nós temos no nosso cabelo quando você coloca estes produtos. E
fazem mal daqui a anos. Não é hoje, daqui a anos. Sai dizer, não, estou bonito por causa de uma alienação de beleza. Porque nos disseram que a melhor beleza é essa, para ficar bonito. Mas você mesmo se renega. As nossas irmãs usam peruca, mas nunca lhes falaram para tirarem perucas. O homem usa cabelo, mas lhe falam para cortar cabelo. Isso é brincadeira. O que é importar, não é tirar de fora para dentro. É rápido, aceita. Essas professoras usam todas perucas. Então poderíamos ter olhado para essa perspectiva. Agora vejamos na opinião do professor Moenho, perante este assunto, as instituições escolares, qual deveria ser o seu posicionamento em relação a este tema? Qual deveria ser o posicionamento das nossas instituições a quanto o uso do cabelo? Certo. As nossas instituições primeiro devem se encontrar. Encontrar-se com o quê? Com os princípios que nós temos. Princípios africanos. Correto. Porque a escola deve ser construída dentro de uma comunidade. Infelizmente, hoje nós temos duas Áfricas. A África das cidades e a África das zonas de Congo. As das cidades são aqueles que olham para aquilo que são os nossos princípios tradicionais, de práticas demoníacas, até usar o cabelo. Falam que esse parece que tem uma coisa. É verdade. Então, as nossas instituições deverão se encontrar, primeiro consigo mesmo, com os princípios que nós temos, que é para conseguirem dar valor. As direções devem, acima de tudo, se reencontrar. As direções da escola devem se reencontrar. Para não começarem a julgar. Mais vale entender o porquê do uso do que julgar o uso. Algo muito importante. Mas acho que vamos na última pergunta. Qual é a recomendação que o professor Moenho deixa para aquelas pessoas que fazem o mau uso do cabelo, se podemos assim classificar o mau uso do cabelo? O mau uso do cabelo neste sentido de não deixar o cabelo crescer, né? Crescer, ou de outro gênero. Muito bem. É possível recebermos maldições por via do cabelo. Maldições? Pragas. Maldições tem a ver com pragas. Certo. Mas se calhar isso é um outro assunto. Só estamos aqui a dizer que é possível recebermos maldições por via do cabelo. Por quê? Nós falamos cabelo indiano. Cabelo indiano. Estes cabelos ali, muita gente tem problemas espirituais. Certo. Vão para o Kimbanda, na nossa língua. Vão para o Kimbanda. O Kimbanda pede para cortar o cabelo como um mecanismo para limpar o mal, que está lá a fazer medicação. Não é questão de feitiço, porque feitiço não existe. Então, fazer com que o mal não lhe persiga, mas nós, por sua vez, quando está o cabelo namorado, é um cabelo original, ainda as nossas irmãs compram. Estás a ver? Então existem muitos problemas que vêm por vias espirituais, porque nós somos seres espirituais a viver uma experiência carnal. Você é 80% espiritual e 20% material. Então você é mais espiritual. Por esta razão, nós africanos temos o Kusek, do Kupemba e do Kalumba. Ok, qual é efetivamente a recomendação que nós deixamos? Não será fácil para os rapazes que usam o cabelo, fazem uso do cabelo. Portanto, devem ler, consultar livros e a Constituição da República a quanto o mesmo uso do cabelo. E também existem mais outras literaturas. Estamos a falar, por exemplo, a quanto
conhecimento nosso, o que é o baleia africano, o professor Molef Ketochan, que escreve um grande livro, Afrocentricidade, que é, acima de tudo, reencontrar-se com aquilo que é nosso. Existem mais outros livros, como a professora Marimba Ni, do Urubu, tal como dizia, ela fala muito bem para tentarmos apresentar alguns significados, faz uma crítica daquilo que é o pensamento europeu. E, por outra, é mesmo terem essa vontade de também partilharem com os outros. Não basta termos esse conhecimento, mas se não partilharmos, não vale nada. Se partilharmos aqui, os outros não vivem assim. Muita gente está a viver numa cadeia. Então, as nossas pessoas precisamos de sentar com essas direções, o diretor, a diretora, o cabelo é assim. Certo. Não vai te ouvir hoje, não vai te ouvir, digamos, depois de uma semana, um mês, depois vai te percebendo. Certo. Então, é nessa perspectiva. E também estamos preparados. Preparados mentalmente. Mentalmente, acima de tudo. Nós vamos encontrar a coisa mais difícil. Certo. Público. Porque as nossas instituições foram sequestradas por via do cristianismo. Certo. O cristianismo te apresentou de que usa o cabelo é mau. Certo. Mas Jesus nunca um dia cortou o cabelo. Nunca cortou um cabelo. O Moisés nunca um dia falou na Bíblia que já cortou o cabelo. Mas mesmo assim, nós não queremos entrar nessa parte. Mas há pessoas que vão falar, não, aquilo era a época de Jesus, estamos em outra época. A globalização fez com que nós ficamos assim. A globalização não existe. Eu só vou acreditar na globalização quando o português se chamar Titacunha, quando um português se chamar o Quinto. Isso é globalização, isso é modernidade. Está entendendo? O que existe aqui não é globalização. Escravidão. É escravidão. Quer seja cultural, quer seja, como é que podemos dizer? É acima de tudo psicológico. Psicológica? Sim, porque agora as correntes estão na mente, não estão mais nas mãos. Você pode andar, mas não podes pensar. Podes andar, podes beber água, mas não podes pensar. Quem pensa é cobra. E cobra matam, eles matam a cobra. Hoje. Então é nessa perspectiva. E acho que é tudo. Muito obrigado. Tudo. Obrigado nós. Estamos aqui no nosso grupo. E aqui fala 10 euros. Essa aqui vai para o canal no YouTube. E para adiante. Bateu o bué, fica ligado. Estamos juntos. Esta foi a entrevista com o professor Moenho. Como ele se apelida sempre a somar. Aqui na Escola São Pedro do Liro. Foi uma honra. E esperamos pela próxima vez. Com outros temas. Em diante. Bye bye. Eu acredito que isso vai deixar de fico feliz, porque